Bom dia, feliz sábado aos irmãos que estão em casa. Estamos aqui mais uma vez na transmissão da Escola Sabatina. Faz um tempinho que eu não aparecia por aqui. Aí já me deram essa tarefa difícil aqui de estar junto com os meus irmãos, irmão Tito, né, lá de São João. Participação especial e é sempre muito bem-vindo quando vem. Nosso irmão Preto. Amém. Que é um amigo de infância, eu sempre relembro isso, né? E é uma felicidade muito grande tê-lo aqui conosco. Ele não era da igreja, né, Preto? Estudou na escola adventista e com o passar dos anos se converteu e está aqui junto conosco. E você que não é adventista, que está em casa, você é muito bem-vindo e convidado a estar aqui conosco, a congregar, a participar. Vai ser muito bom tê-lo aqui, tá certo? Sinta-se convidado. E aos irmãos que são adventistas, não deixe de nos acompanhar na recapitulação da Escola Sabatina. O tema dessa semana, a lição 3, é agradando a Deus. E para a gente começar, eu ia pedir a Preto que fizesse uma oração. Tá aí, irmão Tito, leia o verso áureo após a oração, e a gente já começa explanando. Vamos lá? Oremos. Querido Deus, grande Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Nós te pedimos, Senhor, neste momento, a orientação do Espírito Santo, que Ele venha a falar por nosso intermédio aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pois é, irmão Tito, o nosso verso da semana está em Sofonias, os profetas menores, né? Não menores porque eles fossem menores, mas porque eles escreveram menos. No capítulo 3, versículo 17. Vou pedir para o senhor usar o microfone, porque senão não sai na transmissão. E vamos embora. O verso diz assim, irmãos: feliz sábado a todos vocês, é uma bênção estar aqui com os irmãos. Pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Olha que bênção, né? Você falou aí que esse profeta Sofonias é considerado um dos menores, né? Tá ali porque escreveu menos, não porque é menos importante, claro. Mas a gente vê aqui, irmão Jonatas e Preto, aí todos os irmãos que estão aí em casa, é o seguinte: ele diz que Deus em pessoa, isso é algo fantástico, é maravilhoso, porque eu fico assim admirado como Deus realmente gosta, Ele ama estar com o seu povo, né? E ele diz assim que Deus, Ele é um Salvador poderoso. E Ele está em nosso meio, É maravilhoso saber disso, que um Deus todo-poderoso, Criador de todo o vasto universo, Ele se preocupa com cada um de nós, com os mínimos detalhes da vida, do bem-estar, todos os aspectos da nossa vida. Ele ama estar com a gente, isso é algo maravilhoso. Preto, a introdução de sábado aí conta uma história curiosa, né? Que o filho se prepara todo e compra um presentinho e entrega pro pai, e a suposição é que tipo o pai vai falar para ele: meu filho, mas você comprou isso aí com meu dinheiro, né? Eu não preciso disso, né? Não precisava você gastar com isso, antes você tivesse comprado algo para você. E soa, né, na interpretação como um tom de agressividade, um tom áspero assim do pai. Mas Deus poderia falar com a gente desse mesmo jeito, não poderia? É interessante essa história, porque, como você bem colocou aí, Jonas, aos olhos humanos passa como um desmerecimento. É como se o pai estivesse desdenhando do presente do filho. Mas na realidade é o contrário. Essa história nos mostra que Deus, Ele nos ama independente do que eu der para Ele. Porque aqui no final da história diz: guarde seu presente, eu não preciso dele, nem o quero. Mas lembre-se de que eu sempre o amarei, porque você é meu filho. Deus, Ele ama cada pessoa, independente do que façamos ou deixemos de fazer. Ele sempre vai amar o seu povo. E fica um recado aqui, porque muitas vezes a gente tem um dom, ou um talento, ou alguma coisa, ou uma posse, e a gente se acha merecedor disso e quer mostrar para as outras pessoas, quer ser superior às outras pessoas. Sendo que por mais que nós possamos comprar, Deus aqui na condição do Pai,
Ele não precisa de nada. Nem dos meus dons, nem dos meus talentos. Ele não precisa. Mas se eu quiser dedicar a ele, com certeza ele vai aceitar, vai me amar, né? E vai me colocar em seus caminhos, na sua missão, digamos assim. Vamos para domingo, né? Domingo a gente tem meia horinha só. Mais valiosos do que podemos imaginar. Irmão Tito, quer introduzir e depois eu entro no texto e Preto comenta o texto? Tranquilo, irmão Jonatas. Vejam só, por que nós somos mais valiosos do que podemos imaginar? É muito simples e óbvia a resposta, porque Deus nos comprou com seu sangue, né? E aí a gente vê, ó, não há ninguém que Deus não ame. Olha que coisa fantástica, Jonatas, aqui vê. Não há ninguém que Deus não ame. Independentemente daquilo que faça ou deixe de fazer, entendeu? Deus ama. Ele ama, ele decidiu definitivamente amar e ponto final. Entende? Então isso aqui, Preto e Jonatas, me chamou muita atenção. Porque não adianta nós pensarmos, mas eu faço tal coisa, ou deixo de fazer aquilo. Não, ele me ama. Isso é impressionante, né? E tem mais aqui, ó. Nem mesmo o pior pecador ou o pior malfeitor Deus deixa de amar. Já imaginou, rapaz? Que coisa maravilhosa, né? A gente fica se arrepiando aqui, né? Porque a gente tava comentando ontem, que eu tava no plantão no hospital, sobre os terroristas. E são pessoas que de fato aceitaram lutar do lado do inimigo. Porque você colocar acima de qualquer propósito, matar pessoas, sinto muito. Sinto muito. Porque o islamismo é uma religião. Agora, terrorismo não é religião. Terrorismo é acima de qualquer coisa. Você tem que destruir aquelas pessoas porque elas fazem isso, adoram desse jeito e está agredindo a minha religião. Já imaginou? O pessoal que fala mal do sábado eu sair matando todo mundo? Imagina. E assim, eu não consigo ter compaixão de terrorista. Porque para mim ele já vestiu a armadura de Satanás. E sai à caça para matar pessoas que para ele infringe a religião dele. Mas Deus, mesmo assim, como diz aqui, o pior malfeitor, Deus ainda o ama. E por muitas vezes, se Deus tiver a oportunidade, Deus se coloca entre eles. Preto, quer comentar alguma coisa sobre isso? Depois a gente entra no versículo, que domingo está tema muito bom. Eu só queria frisar uma frase que tem aqui na lição, que me impactou durante essa semana. Que é como você falou, a questão dos terroristas, e a gente coloca mais pessoas nesse meio, como estupradores, sequestradores, né? E a frase diz o seguinte: o Senhor valoriza cada pessoa mais do que podemos imaginar. Então nós aqui, como conhecedores, como estudiosos da palavra, nós entendemos que o Senhor valoriza, mas ainda é muito mais do que o que a gente pensa. Ainda é muito mais do que a gente pensa. E a gente entrando aqui no texto de Lucas, de capítulo 15, de 11 a 32, não vai ler porque a gente já sabe que é a parábola do filho pródigo. Ele chega para o pai, seu pai que já foi, que Deus o tenha, mas imagina você chegar para Josias antes e dizer assim, pai... Não, meu pai está vivo ainda. Quem seu foi pai, minha mãe. Sim, seu pai está vivo, foi sua mãe, perdão, irmão. Chegar para seu Josias e dizer assim, pai, me dê minha parte da herança aí, que eu vou me embora. Aí você acaba fazendo o quê? Matando seu pai. Foi o que ele fez com o pai dele. Ou seja, o pai dele, a partir daquele momento, não teria nenhum significado na vida dele. Me dê a parte da herança. Herança a gente só tem após a morte. Entendeu? Então, não é assim que esconde isso. Aí vai pro mundo, faz bem o que quer, gasta tudo, torra tudo, vê que não tinha amigos, porque o único que sobrou botou ele para fazer o quê? Cuidar de porco, mas deu comida a ele? Deu um almoço a ele? Deu salário a ele? Não. Ele tinha que comer o resto dos porcos. É interessante, Jonatas, o contexto de Lucas 15, de 11 a 32. Porque a gente fala muito do filho pródigo, porque chama muita atenção. Como você bem falou... Não, mas essa é a primeira parte. A segunda que a gente vai falar do... Como você bem falou, o filho, ele querer uma herança com o pai vivo,
é desejar a morte do pai. Sim. E um ponto ainda mais interessante e mais controverso. Na época lá onde se passou essa história, o filho mais novo não tinha direito à herança. Não. A herança era toda do mais velho, porque o mais velho seria o provedor da família após a morte do pai. Então ele pede algo que ele não tinha direito. E a história diz que o pai dá. Sim, cedeu. Não, interessante. Aí parece a gente, né? A gente abre mão de Deus, pega o que é nosso, assim, os dons, e usa só pra gente, faz o que quer, da maneira que quer. Só que aí, lá no final, ali, próximo do final, que ele diz assim, os empregados do meu pai vivem melhor que eu. Aí, pelo menos eu vou chegar diante do meu pai, e vou dizer, ele me deu um emprego, pai. E quando ele vem chegando, meu amigo, o pai de longe o avista. E diz assim, vá pegar uma capa, vá pegar um bezerro cevado, prepara os empregados, vamos dar uma festa, porque meu filho estava morto e reviveu. Da mesma forma, da mesma maneira é Deus nos tratando, sempre, sempre, sempre. Sempre que regressamos, Deus nos trata com festas, com alegria. Mas é porque Ele precisa? Ele não precisa, mas Ele faz questão de estar próximo dos seus filhos. O tempo todo e toda hora. E daí, irmão Tito, vem a segunda parte. Que muitas vezes é nós que estamos aqui na igreja, arrumados, bonitos, próximos de Deus. E infelizmente, Preto, vemos alguém regressando e começamos a olhar com outros olhos, com maus olhos. Não é isso, Tito? Como continua o texto aí? Com certeza, com certeza. E aqui, Jonatas, e os irmãos que estão aí em casa nos acompanhando, a gente percebe que não era muito coerente, não era muito correto na antiguidade, na época desses nossos irmãos aqui, os pais, os anciãos saírem correndo, né? E você percebe que o filho ainda vinha longe, né? E o pai já o amava tanto que nem se preocupou, nem se importou com o que ele havia feito com ele, né? E ele já foi ao encontro dele às carreiras, correu. A palavra de Deus diz que ele correu ao encontro do filho. E a gente percebe aqui que o pai aqui representa Deus, né? É que ele precisa da gente? Não. Mas ele decidiu nos amar e ponto final. E a gente vê que quando o assunto é salvação, quem sempre toma a iniciativa é Deus. Nunca é o ser humano, né? E aqui você vê Deus entrando em cena, correndo para abraçar o seu filho. Mas por que isso? Simplesmente por amor. Simplesmente por amor. Ele havia feito tudo quanto não prestava. Inclusive pedido a morte do pai ali. Eu quero que o senhor morra. O que ele diz claramente. Agora eu quero herança. E ele não tinha direito a isso, né? Porque ele era o mais novo. É como o Preto acabou de comentar lá. Era o direito do primogênito, né? Parte da herança do primogênito. Exatamente. Mas veja, né, como Deus tratou, né? Irmãos, é interessante que, para mim, esse é o ponto central da parte do domingo. Quando o filho aponta ao longe, o pai corre para abraçá-lo. Exatamente. Dizer, o pai corre para abraçá-lo porque o pai já estava esperando. Não sabemos quanto tempo durou isso. Espera. Quantos anos fez isso. Ontem, nós estávamos fazendo o estudo do plano da salvação lá na Missão Caleb, em Santa Cruz. E lemos o texto de Gênesis, que quando Adão e Eva pecam, que eles se escondem, Deus na viração do dia desce, como de costume, para conversar com eles, e Deus pergunta, onde vocês estão? Aquele texto de Gênesis, onde vocês estão? Com esse texto de Lucas, de que o pai, ao ver o filho ao longe, corre para abraçá-lo, diz que Deus nos procura e nos espera. Nunca a iniciativa será nossa. A gente sempre diz, precisamos tomar a iniciativa, mas a Bíblia me diz que Deus está sempre me procurando. Eu é que às vezes rejeito. Existe um pequeno paradoxo. Mas ele sempre está me procurando. Existe um pequeno paradoxo aí que assim, a gente toma a iniciativa, mas Deus sempre está um passo adiante. Isso é fato. O ponto sempre é dele. Deus sempre está um passinho na frente, porque
No momento que a gente toma a iniciativa, irmão Tito, Deus já está esperando. Nesse caso aí, Jonatas, no caso, quando nós tomamos a iniciativa, já é obra do Espírito Santo. Exatamente. Então Deus já tem agido antes de você tomar a iniciativa. Certeza. Sempre Deus vai tomar a iniciativa em tudo, Mas o que eu estou dizendo, para frisar para quem está em casa, e às vezes até um pessoal que não é da igreja está em casa e tem que entender esse contexto, é que muitas vezes o Espírito Santo está trabalhando e você não dá o passo. Deus é educado o suficiente para não entrar na sua vida se você não der o passo, se você não permitir. Claro. Mas Ele te quer de qualquer jeito, a qualquer custo. E esse grandioso amor, com esse grandioso amor foi que Ele formou a mim e a você. Por isso que Ele faz questão de cada ser humano, por menorzinho que ele seja, por mísero pecador que ele seja, Ele faz questão de te ter perto dele. Segunda-feira, alegrando-se com júbilo. Preto introduz agora, Preto, e irmão Tito comenta depois. A parte de segunda-feira, que está intitulada, como você falou, Jonatas, Alegrando com Júbilo, é a parte que vai tratar do verso da semana, né? De Sofonias 3,17, que é bom a gente relembrar, que diz: pois o Senhor Deus está em seu meio, Ele é um Salvador poderoso, Ele se agrada de vocês com exultação e acalmará todos os seus anseios com muito amor. Ele se alegrará com vocês, com gritos de alegria. Ou seja, o texto fala que Deus, Ele se alegra de nós. Se torna um pouco complexo, porque nós estávamos agora há pouco falando de uma parábola de um filho revoltado que machucou muito o coração de um pai. E aqui, na subsequência, a gente vê falando de que Deus se alegra e exulta com o nosso procedimento. Porém, a lição, ela traz uma pergunta. O texto da lição é: agradando a Deus. E nós ficamos na incumbência de tentar esclarecer o que podemos fazer para agradar a Deus. O que podemos fazer para agradar a Deus? Posso comentar, então? Vejam só, queridos, por mais difícil, diz a lição aqui que seja, imaginar, Deus considera cada pessoa de valor incalculável, olha só. E é por isso que Ele se alegra com a salvação de uma única pessoa. Por isso que nós temos que ter muito cuidado ao lidar, ao tratar as pessoas, né? Como iremos tratar as pessoas lá fora, como iremos ver as pessoas aqui dentro, lá fora, onde quer que estejamos. Porque a gente tem que lembrar sempre, todos nós, adventistas ou não, nós valemos o sangue de Cristo. Nós precisamos olhar com esse olhar, né, Jonatas, para as pessoas. Exatamente. E aqui, trazendo, unindo o texto ao outro, que diz na pergunta, né, qual a semelhança que tem com o filho pródigo? Toda semelhança. Porque o que é que o filho pródigo fez de bom? Nada. Ele fez nada. Ele só decidiu regressar. E o pai o recebeu com alegria, da mesma forma que diz o versículo. E na resposta eu coloquei: com certeza nosso Deus e Pai se alegra conosco e está presente em nosso meio. Isso é gratificante. Isso é imerecido. A gente não merece a presença de Deus aqui agora, nesse instante. Nós vamos estudando a lição e vamos chegando a compreensões. Deus nos busca, Ele nos procura e Ele se alegra quando nós nos deixamos ser achados. Exatamente. Nós estamos perdidos, Deus está me procurando, mas eu tenho que me permitir ser achado por Ele. Exatamente. Foi o que aquele filho pródigo fez. Ele estava lá, sofrendo uma humilhação tremenda. Um judeu cuidando de porcos. Vê só, que um judeu ele nem toca num porco. Ele estava cuidando de porcos e comendo a comida dos porcos. O resto. Porém, o Espírito Santo estava trabalhando em sua mente para ele se permitir voltar aos braços do Pai. Exatamente. E ele voltou. Exatamente. Irmão Tito, vamos para a pergunta 3, que está aqui, é a 2 da segunda. Que tipo de amor também somos chamados a demonstrar? Efésios 5,
de 25 a 28. Aqui, Jonatas, essa passagem, a Bíblia retrata muito bem o quadro aqui de um marido. O marido, o relacionamento entre marido e esposa. A gente vê que é muito semelhante aqui, Deus sempre bate muito nessa tecla, né? Amai, maridos, amai as vossas esposas. Amai as vossas esposas, assim como Cristo, né? E ainda diz que, além de amar, ele se entregou pela igreja. Veja só, aí aqui na minha resposta eu fiz o seguinte: aqui somos chamados a demonstrar o mesmo tipo de amor que Cristo tem por nós, que é semelhante ao amor dele. Por isso que ele diz: amai-vos uns aos outros. Até porque se nós não fizermos isso, nós estamos perdidos, mesmo dentro da igreja. Não Exatamente. É? Temos que ter esse amor. Exatamente. Nós não podemos fingir que amamos, nós temos que amar. Não é? O Preto, e o versículo fala dessa questão que a gente deve amar no nível de cumplicidade. Você acha que você casou com o Jussi, ia dar certo? Você chega em casa, aí vai pro seu canto, assiste uma coisa ou outra, Jussi está em outro canto, aí tu vai encontrar com os amigos. Jussi vai encontrar com as amigas, ou recebe as amigas em casa. Aí, oi amor, come, aí, oi amor, dorme, não conversa, não tem diálogo, não tem vivência os dois juntos, não partilham da palavra, não partilham de mesmas opiniões. Vai dar certo esse casamento? Não. Irmãos, aqui no texto de Efésios 5, de 25 a 28, há a alusão em que Cristo deu a vida pela igreja. E nos diz que o nosso amor pela esposa deve ser o amor que Cristo teve pela igreja. Ou semelhante, seja, né? Nós, como maridos, devemos dar a vida pela esposa. No sentido de que todo relacionamento precisa de sacrifício. Então, eu preciso me sacrificar pela minha esposa. Ela precisa se sacrificar por mim, para que juntos nós possamos crescer. Perfeito, perfeito. É como a lição diz aqui, ó, não é porque a esposa seja perfeita, não. Sim. Não é que a igreja seja perfeita, não. Mas a lição diz aqui, ó, esse texto não apenas destaca o tipo de amor altruísta e sacrificial que um marido deve ter por sua esposa, mas também demonstra que o próprio Cristo ama seu povo, que aqui é a igreja, como parte de si mesmo. Olha, que coisa forte, né? Não existe relacionamento, convivência entre marido e esposa, se não houver um relacionamento mútuo entre ambos. Exatamente, não tem como. exatamente. É isso que Deus quer nos chamar a atenção. E né? por que a palavra de Deus enfatiza o marido? Eu não lembro o percentual ao certo agora, mas você sabe que os índices de abandono a uma convivência de fato familiar, ele é mais adotado pelos maridos, porque os caras pensam que ainda tem aquela vida de solteiro. Não dedica tempo em casa, não dedica diálogo em casa, não dedica tempo aos filhos. É só trabalho, quando tem um tempinho é lazer. É isso, é aquilo outro. Então, acaba não dando o seu melhor, não se doando para sua família e, infelizmente, não tem como dar certo. E muitas vezes é levado por anos e anos e anos, uma coisa que nunca se deu certo. Então, infelizmente, acontece muito isso. Por isso que a Bíblia enfatiza muito no marido. Porque ele tem essa obrigação de se doar mais. Porque a mulher, quando ela nos aceita, já é automático a doação dela. De cuidar das nossas coisas, de lavar nossa roupa, de nos dar a comida. Eu sei que o contexto não é só esse. Mas tudo isso prospera para que a união entre os dois seja a melhor possível. E a gente percebe, Jonatas, que Deus ele enfatiza muito fortemente a questão de amar. Sim. É amar. Porque quem se entrega, só se entrega por amor. E aqui você vê a Bíblia falando que Cristo ele se entregou. Exatamente. Né? Sem esperar nada em troca. Mas ele se entregou. Já imaginou? Simplesmente por amor. Não é? Preto, terça-feira, podemos agradar a Deus? Tem uns textos aí que eu queria que a gente lesse. Não sei vocês. Vamos ler. Vamos ler? Isaías 43:4, Salmo 149:4 e Provérbios 15:8 e 9. Vamos na sequência aí, Jonas, Isaías, irmão Tito, Salmo, e eu vou pegar aqui Provérbios. Vou ler o profeta Isaías.
visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Olha só. Sou eu ou é você agora? Você. Salmo. Salmos. Aqui diz o verso 4: porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Olha, que coisa maravilhosa, né? O Provérbios diz, Provérbios 15, 8 e 9 diz: o sacrifício dos perversos é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este o ama o que segue a justiça. Deus, ele ama todas as pessoas, mas se alegra com quem pratica a justiça. Não que Deus deixe de amar o pecador, não. Deus não deixa de amar o pecador. Ele continua amando o pecador, mas ele se agrada do justo. Ele se agrada do justo. Irmão Tito. Perfeito, perfeito. Nós sabemos, irmãos, que esse assunto é pesado. Demonstra algum prazer em Deus? Sim, sim. Na gente, em nós? Porque, Jonatas, é o seguinte, rapaz, é Deus. Por que Deus se agrada da justiça? Não é? Imagina só, que tipo de relacionamento teria entre Deus e o seu povo se não houvesse isso? Né? Por que nós decidimos amar a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Não é que a obra que a gente vai fazer, ou deixe de fazer, irá nos salvar, não. Mas nós temos o dever de viver daqui por diante como salvos. Né? E é justamente isso, responder de maneira positiva o chamado do Espírito Santo. É isso que Preto acabou de comentar lá. A minha resposta eu coloquei que somos preciosos. Sim. E criados por seu imenso amor. Ele tem tanto cuidado, ele tem tanto amor, ele tem tanto carinho por nós que a gente não imagina. A gente não imagina o que a gente comentou aqui de estupradores, terroristas, né? A gente não consegue amar essas pessoas. E o imenso amor de Deus ainda assim consegue. Imagina nós que dedicamos talvez pouco tempo ou alguma coisa para Deus. Aí é que ele não quer perder mesmo. Porque, independente de praticarmos 100% de justiça ou não, nós escolhemos amar essa sua justiça. Então, aí ele tem muito mais cuidado de nós, que é para nós não nos perdermos dessa sua justiça. E ele nos chama até da menina dos seus olhos, né? Sim, porque sim. Nós somos tão especiais para ele, né? Com certeza. A Bíblia diz que ele ama a todos, claro. Mas isso, irmãos, não significa que Deus irá salvar a todos. Entende? É preciso a gente ceder, é preciso a gente dar alguns passos. A gente conhece muito bem, né, segundo a Bíblia, o que devemos fazer. Né? Irmão Deus Tito, ama a todos. continue aí. Quarta-feira, Pedras Vivas. Depois Preto entra na outra pergunta aqui. Pedras vivas. De que maneira nós, seres pecadores e decaídos, podemos agradar a um Deus santo? Rapaz, isso aqui é demais, né? Como nós somos seres decaídos, né? A gente sabe que nós somos propensos mesmo para o mal, podemos agradar a um Deus que é tão santo. Isso é uma coisa fabulosa, né? É impressionante. A gente acabou de comentar lá atrás que Deus tem prazer nas atitudes do seu povo. Já imaginou? Agora, como agradar esse Deus? A gente vê aqui dentro da... Tem 2 textinhos aí. Se o senhor quiser ler, fica à vontade. Nós vamos acompanhar. Não, eu quero deixar você ler. Nós vamos acompanhar Romanos 8, né? A gente vai ver aí Romanos como podemos 8, agradar esse Deus, né? 8:1. Seres decaídos, agradando a Deus. Já imaginou? Perfeito, santo, né? Como Deus é, todo-poderoso. Mas será que realmente temos como agradar esse Deus? Veja lá, Romanos, né? Pra gente dar uma olhadinha. 8, verso 1 e 5, verso 8. 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 5, verso 1, tu lê, Preto? 5, verso 8. 5, verso 1. 5, verso 8 diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos
pecadores. E Isso é fabuloso, como é né? que podemos ser aceitos por Deus? Através de quem? A única forma de agradar a Deus é aceitando Jesus Cristo. Além de aceitar a Jesus Cristo, aceitar unicamente, podemos resumir em pouquíssimas palavras, é unicamente pelos méritos que há em Jesus Cristo. E ponto final. A Bíblia diz que é Ele quem nos justifica. E está tudo resolvido. Se Ele nos justifica, então estamos tranquilos. Não tem mais nem o que questionar, né, Jonatas? Exatamente. Preto, segunda questão aí. Aqui na quarta-feira, na pergunta 6, na segunda questão, nós temos aqui 2 temas a comentar. Sim, sim. 1 Pedro capítulo 2, de 4 a 6, é o texto que Pedro declara Jesus como a pedra angular, como a pedra de esquina, como o fundamento da igreja cristã. Há uma cultura mundial que diz que Pedro é o fundamento da igreja. E Pedro escreveu na Bíblia que o fundamento é Jesus. Jesus é que é a pedra, não ele. Ele é apenas um pedregulho, uma lasquinha de pedra, para contribuir na construção. Mas a pedra angular é Jesus. E Hebreus 11:6 é um texto belíssimo que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, aqui a gente já pode fazer uma junção da quarta com a quinta, como o nosso tempo está se esgotando. Precisamos reconhecer Jesus como a pedra angular, como o fundamento da construção. E sem fé é impossível agradar a Deus. E eu pergunto, por que uma fé que não é palpável agrada tanto ao Senhor? Ter fé em algo que a gente não pode pegar. Eu acredito em Jonatas, porque eu pego nele, porque a gente se criou junto, a gente brinca junto desde criança. Mas eu confiar em alguém que nunca vi, que nunca conversei, que não sei se é alto, baixo, magro, gordo, não sei como é, mas confiar. Por que que Deus se agrada tanto dessa fé? Creio eu, Preto, que quando um ser humano decaído como nós chegamos a um ponto como esse, de se entregar completamente a Jesus Cristo, a gente olha para o apóstolo Paulo, por exemplo. Rapaz, as cartas de Paulo, eu quero dar um abraço naquele camarada quando eu chegar lá em cima, lá no céu, porque quando Paulo diz assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira. Então a gente vai tendo resposta para essas perguntas, porque é impressionante realmente demais a maneira como Deus realmente nos ama, é demais. Preto, eu acho que assim, a fé é uma maneira da gente demonstrar para Deus uma prova do amor que nós temos por Ele. Retribuir pelo menos um retribuir pouquinho. Isso. Retribuir esse grandioso amor que Ele nos dá. Retribuir em partículas, né, pequenininhas ali. Fé, acreditando em tudo isso que Ele fez e faz por nós. Entendeu? E é como você falou, um alvo digno que está aqui na quinta-feira, né? Eu queria resumir a quinta-feira indo para... Muito interessante, quinta-feira. A imagem que está tendo em todas as lições, que é a cruz, certo? E em determinado ponto, eu respondi que Deus sempre está em nosso meio. Onde estava Cristo no pior momento da sua vida? No meio. Entre pecadores. Isso é impressionante, né? Estava e a no Bíblia meio ainda dos acrescenta, pecadores. não eram apenas simples pecadores, eram malfeitores. Eram bandidos. Então a gente tem que começar a compreender esse grandioso amor. Entendeu? Preto, tuas declarações finais, depois irmão Tito, depois eu finalizo com a sexta. Aqui, tá irmãos, estourando ali. A gente comentando aqui sobre a quinta-feira, que é um texto que fala da fé, é um milagre que Jesus operou pouco depois do Monte da Transfiguração. Jesus havia ido ao Monte da Transfiguração junto com Pedro, Tiago e João, o seu discípulo mais velho e os seus 2 primos, Tiago e João. E tinha deixado os 9. Enquanto Jesus estava lá naquele encontro com Elias e Moisés lá no monte,
chegou um homem com um filho possesso Endemoniado. e procurou os outros 9 e batalharam quase o dia inteiro e não conseguiram tirar aquele demônio do rapaz. Quando Jesus chega, que Jesus fala com aquele pai e diz: o que o Senhor quer que eu faça? Aquele pai olha para Jesus e diz: ajude-me com a minha falta de fé. Aquele pai, ele poderia ter olhado para Jesus e ter dito: cure meu filho. Jesus, faça alguma coisa. Jesus, os seus discípulos não conseguiram. Não, ele olha para Jesus e diz: me ajude com a minha falta de fé. O que aquele pai está dizendo ali para Jesus, nas entrelinhas, é: meu filho está precisando de cura, mas eu também. Sim, claro, porque era anos que ele sofria com isso. Eu também estou precisando de força, eu também estou precisando de ajuda. E Jesus poderia ter olhado para aquele pai e ter dito: então vá embora e volte quando você tiver fé. Não, mas Jesus, ele não atende assim. Não. Jesus, ele vai no ponto central das nossas necessidades. E nos socorre quando a gente precisa. E nos socorre. O que eu quero é o que Jesus faz. Eu escutei uma frase certa vez de Jurandir Batista, que está ali: Deus não me dá o que eu quero, Ele me dá o que eu preciso. Ele me dá o que eu preciso. Então nem tudo que eu peço eu vou ter, mas aquilo que eu preciso eu vou ter. Amém. Esse é o amor de Deus. Irmão Tito? As minhas considerações finais, Jonatas e Preto, os irmãos que estão em casa, é o seguinte: referindo-se a Deus, o apóstolo Paulo disse que devemos, segundo aqui Coríntios capítulo 5, verso 9, devemos ter o propósito, olha, de agradar-lhe. Imaginou? É simplesmente assim: decidimos a partir de agora, se temos desagradado a Deus em algo, ter o propósito no coração: Senhor, daqui por diante eu quero ser teu. E ponto final. Maravilhoso, maravilhoso. E eu vou finalizar com as palavras de Ellen White, que está na sexta-feira, Desejado, página 533 a 549, e tem um texto lá que diz assim: o Senhor fica decepcionado quando seu povo pensa que tem pouco valor, deseja que sua herança escolhida seja avaliada segundo o preço que ele lhe deu. Deus a desejava, caso contrário, não enviaria seu filho em uma missão que custaria um preço tão alto, a fim de redimi-la. Ele tem um propósito para cada um e se agrada muito quando lhe fazem os maiores pedidos, para que glorifiquem seu nome. Podem esperar grandes coisas, se tem fé em suas promessas. Ou seja, meu querido, se você está em casa, abatido, triste, estou pecando demais, estou sem fé, estou fraco, medite nesse texto. Você vale tanto, você é tão precioso, que Deus mandou o príncipe do universo vir até aqui, se sacrificar em meu e em seu lugar. Cristo não morreu, ele se entregou para salvar você e a mim. Que Deus abençoe a vida de você que está em casa. Deus abençoe, irmão Tito, muito obrigado. Preto, obrigado mais uma vez de coração. Irmão Tito, ora com a gente para a gente finalizar. Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, que bênção, Senhor, para nós sabermos que o Senhor tomou o nosso lugar, unicamente por nos amar, desceu até aqui, o mais baixo nível, para que eu, Jonatas, Preto e o teu povo inteiro pudéssemos subir, o Senhor desceu para nos resgatar. Nos dê a sua graça, meu Deus, para vivermos segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.